Olá, alunos, tudo bem? Bom, nós vamos falar hoje sobre aquilo que vocês estão começando a ver, notação científica. Ele está lá na apostila, no caderno do aluno, volume 2, na parte 1, tá? A primeira situação de aprendizagem, eu pedi para vocês não fazer a atividade 1, começar na atividade 2, tá? Compreendendo os números grandes. Então, eu já mandei um vídeo, esse vídeo já fala sobre notação científica, para que serve, e o vídeo falava que depois eu ia mandar um outro falando sobre as atividades especificamente de cada sala. Aqui, na atividade 2, ele já começa falando para vocês com um texto que imagina vocês lendo esse texto na sala de aula. O planeta Terra tem números que impressionam, já pensou neles? A Terra tem um diâmetro de 12.756.000 metros. Sua área total é de 510.072.000 quilômetros quadrados. Tem uma massa, gente, aqui a gente já enrosca. Como que você, na sua leitura, você vai parar para ficar contando casinha do mil, milhão, bilhão, trilhão, quatrilhão, quintilhão, sextilhão, septilhão? Então, é muito difícil para você fazer a leitura disso daqui. Esse outro aqui de baixo também, ó. Eu já tô até imaginando vocês lendo, vocês já iam ler lá. 5.793 quilos. Vocês não iam ler tudo isso, né? Então, quando a gente tem esses números muito grandes, o que nós podemos fazer? Usar a notação científica. É ela que vai ajudar, tá? Ela é aquela que vai vir em auxílio pra gente nessa leitura. Aí aqui, né, completando, os oceanos que tem massa desse número todo aqui de toneladas equivale a 1/4 vezes 400 da massa da Terra, cobrindo uma área total, tal. Bom, daí vem a pergunta: você tem dificuldade para realizar a leitura do parágrafo anterior? Sim, nós temos dificuldade. Como você poderia reescrevê-lo de uma forma diferente? Você pode usar o sistema de aproximação, arredondamento ou notação científica, né? Aí é uma resposta bem pessoal aí de vocês. No texto temos valores muito elevados e que às vezes são difíceis de compreender, mas há uma maneira de escrevê-lo de forma que seja possível compreendê-los. Essa escrita é muito utilizada pelos cientistas, conhecida como notação científica. Foi o que eu falei no vídeo anterior. A matemática, ela ensina a notação científica, mas quem usa mesmo é a parte da ciência. Aqui vem a 2.2, né, explicando um pouquinho de notação científica. Notação científica é o modo pelo qual representa-se números grandes ou pequenos na forma de produto, em que um dos fatores é uma potência de base 10. Além disso, ajuda a comparar números muito grandes ou muito pequenos. Para representar os números em notação científica, utilizamos a seguinte fórmula. Lembra que eu falei para vocês, sempre um número da unidade entre 1, menor 1 e o máximo 9, vezes o 10, a potência 10 tem que estar presente. Se ela não tiver base, potência de base 10, não entra dentro de uma notação científica. Sendo A é um número maior ou igual a 1 e menor que 10, quer dizer, é de 1 a 9, né? E N é um número inteiro. Toda vez que tiver trabalho com notação científica, eu preciso ter um primeiro número aqui, se houver necessidade, for diferente de 10, um primeiro número na casa da unidade, que ele vai de 1 até 9, tá? E a base 10 tem que aparecer. Aqui é uma explicação, né? Ele está explicando para vocês. Aí ele vem a explicação, continuando a explicação aqui embaixo, ó. Distância média da Terra ao Sol: 1.000, milhão, bilhão. Então, 150 bilhões de metros. Como que eu vou fazer? Eu vou contar quantas casinhas eu tenho para chegar até o 1. Bom, voltando aqui então. Você tem aqui então
né, que chegar com a sua casinha até aqui, entre o 1 e o 5. Então, eu vou contar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, a minha vírgula vai entre o 1 e o 5, vezes 10 elevado a 11, tá? Por quê? Porque eu contei 5 casas, 11 casas até chegar entre o 1 e o 5. Aqui é o mesmo caso. A distância da Terra a Alfa de Centauro tem 1000, milhão, bilhão, trilhão, quatrilhão. Então, 40 quatrilhões de metros. Como que eu vou fazer? Vou contar quantos zeros eu tenho, quantas casas eu tenho para até chegar no 4. 3, 6, 9, 12, 16. Não, 16, 16, né? Contando com aqui o zero. Então, 4 vezes 10 elevado a 16 metros, tá? E se o número for muito pequeno? Lembrando vocês que eu já falei no outro vídeo que se o número for muito grande, os meus denominadores são positivos. Se o número for muito pequeno, eles serão negativos, só para a gente lembrar. Bom, e se o número for muito pequeno? O comprimento de onda de certa onda de raios x é de 0,0000005. Então, eu vou chegar até depois do 5, eu conto quantos números tem aqui, ó, depois da vírgula, e vou multiplicar pelo 10 elevado a menos esse número. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Depois da vírgula, né? 5 vezes 10 elevado a menos 10, porque depois dessa vírgula tem 10 números, tá? Raio de hidrogênio é 0,0000529 metros. Então, como que eu vou fazer? Eu vou contar todos esses zeros até depois do 5. O 5 eu vou contar também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. O 5 eu conto. Por quê? Porque o 5 ele tem que aparecer como unidade. Lembra? Maior que 1, menor que 10, ele tem que aparecer como unidade. Maior que 1 não, né? Maior que 0. E depois eu vou colocar como menos 11, porque número muito pequeno eu trabalho com o meu expoente negativo. Aqui é uma explicação. A atividade 2.3 vai pedir para você reescrever o primeiro parágrafo de texto, número que impressiona, e os números que aparecem na forma de notação científica, tá? Bom, então vamos voltar lá no primeiro parágrafo. Olha como eu vou fazer só um exemplo aqui para vocês, tá? Só para vocês verem como é que vai ficar. Olha, primeiro eu tenho 12 milhões 576 mil. Opa, tá? 12 milhões 576 mil. Como que eu vou escrever isso daqui? Eu vou escrever 1, que é a minha primeira unidade, única unidade. Vou pôr uma vírgula, 2576, que são todos os números depois do 1, vezes 10 elevado. Eu vou escrever porque no bloco de notas não dá para fazer aquele elevado em cima, tá? E vou contar quantas casas tem depois do 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, elevado a 7, tá? Esse elevado a 7 aqui, ó, no bloco de notas eu não consigo colocar, mas você pode colocar ele aqui em cima, tá? Esse 7zinho aqui em cima. Então, vai ficar 1,2576 vezes 10 elevado a 7, tá? Você vai contar aqui, depois do 1, quantas casas tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, 10 elevado a 7. E assim você vai fazer para esse número, para essa massa, para essa população, para essa massa do oceano, para essa massa da Terra, tudo bem? Que é o primeiro parágrafo, certo? Atividade 2.4
você vai escrever formas diferentes aqui, ó, de duas formas diferentes o número a seguir. Ele pede, ó, duas formas diferentes, tá? Eu vou fazer aqui a letra A, certo? Eu vou fazer a letra A. Vou fazer direto aqui. Eu posso escrever, por exemplo, 4 vezes 10 elevado a. E vou contar quantos zeros eu tenho. 3, 6, 9, 10. Vezes 10 elevado a 10. Tá? Ou eu posso escrever também 40 vezes 10 elevado a... Posso, se eu peguei 40, não é uma notação científica isso, né? Notação científica seria essa primeira, mas eu posso escrever assim também, não está errado. Como eu coloquei aqui um zero a mais aqui, eu vou tirar daqui. Então, elevado a 9, tá? Então, lá na letra A, eu escrevi, né? Esse daqui é o 2.4, letra A. Eu escrevi de duas maneiras diferentes. Vocês vão escrever todas elas de duas maneiras diferentes e depois mandar para mim, certo? Aqui, comparar os números abaixo utilizando o sinal menor, maior, em seguida explicar como você decidiu as escolhas dos sinais. Então, aqui você vai fazer aquele sinalzinho. Lembrando que maior e menor, a boca aberta estará virada para o maior, tá? Então, significa que esse lado aqui da boquinha aberta vai estar virado para o maior ou menor. O que eu posso fazer? Eu posso escrever isso daqui. O que seria o 10 elevado a menos 7, por exemplo? Vamos tirar aqui. O que é o 10 elevado a menos 7? Ele vai ser o zero, como ele é menos 7, ele é um número negativo, significa que ele está, é um número muito pequeno. Então, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 1, tá? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, certo? Então, olha, isso daqui, esse 10 aqui, significa para você que depois desse zero, tem 7 números. 6 são zeros e o número 1, tá? E agora o 3, como que fica o 3? 0, 1, 2 e 1. Ó, 1, 2, 3. Então, desses números aqui, quem é maior? É esse daqui ou esse daqui? Então, se for o menos 10 elevado a menos 7, vai estar aberto para cá. Se for 10 elevado a menos 3, vai estar aberto para cá. Tudo bem? Você pode usar essa estratégia para você resolver, tá? Se você achar difícil só de olhar e resolver, você pode usar essa estratégia. Atividade 3. Pixel é o menor elemento de um dispositivo de exibição, por exemplo, um monitor, ao qual é possível atribuir uma cor de uma forma mais simples. Um pixel é o menor ponto que forma uma imagem digital, sendo que um conjunto de pixels com maiores cores formam a imagem inteira. Então, pixel é o menor elemento de um dispositivo de exibição. Então, quer dizer, quando você vai comprar um celular, por exemplo, que hoje em dia é normal, né? Você comprar o celular já para tirar foto, quanto maior o número de pixels, melhor. Porque aí os pontinhos vão estar, quanto mais juntinho, mais legível, né? Visível é a foto que vai sair, tá? Bom, Cláudia quer comprar uma câmera fotográfica. Ao pesquisar em sites de compra, encontrou vários modelos e anotou com as respectivas resoluções conforme a seguir. Então, o modelo AX, ela tem 1334 vezes 750 pixels. A modelo KYK, ela tem 1920 vezes 1080 pixels. E a modelo Super K, 2436 vezes 1125 pixels. Escreva em seu caderno qual a quantidade de pixels existente na câmera de cada um dos modelos
para comparar os resultados. Escreva-os em notação científica. Qual modelo possui a melhor resolução? Justifique, tá? Então, o que vocês vão fazer nessa atividade? Vocês vão pegar lá o caderno de vocês, vão fazer a multiplicação de 1.334 vezes 750 e vai escrever em notação científica. 1920 vezes 1080 vai dar um número muito grande, vai escrever em notação científica. E aqui embaixo também. E depois você vai escrever qual modelo que é melhor, né? Melhor resolução, tá bom? 3.2. 3.2 é a mesma coisa. Eu nem vou ler inteiro, mas o João, ele quer aqui, ó, comprar uma TV com monitor grande e de excelente resolução. Quer dizer, ele quer ver tudo certinho, sem nenhuma mancha, sem estar embaçado, sem nada. Então, você vai comparar os modelos, qual atende à necessidade de João. Argumente por que esse modelo seria o ideal. Após realizar os cálculos, escreve notação científica. Então, a mesma coisa, tá? Você vai olhar aqui, você não precisa nem fazer a conta de cada um. Você pode pegar uma calculadora e fazer a multiplicação e anotando um papelzinho. 1.280 vezes 720, 1.920 vezes 1.080 e achar qual é que tem o maior número. E depois você vai escrever em notação científica e vai falar pra gente qual é aquela melhor TV que tem a melhor resolução, que é o que o João quer, tá bom? Atividade 4. Como podemos tocar o Sol? A atmosfera solar é alvo de muitos estudos. Por esse motivo, um laboratório apresentou um projeto que traz um grande desafio. Será possível tocar o Sol? E quem sabe desvendar os mistérios que intrigam a década da ciência? Na busca, os cientistas iniciaram os estudos para desenvolver um aparelho que seja capaz de gravitar a 6,4 bilhões de quilômetros do Sol e que suporte ser exposto a temperaturas superiores a 1,3 mil graus Celsius. O orçamento foi calculado em 4,8 bilhões, caso o projeto seja colocado em prática no futuro. Considerando que esse estudo é uma possibilidade futura e com base nos dados apresentados no texto acima, escreva utilizando todos os algarismos, a temperatura, a distância e o valor do orçamento. Bom, nessa atividade aqui, vou pegar o meu auxiliar aqui, ele pede para você escrever utilizando todos os algarismos da temperatura, da distância e do valor do orçamento. A temperatura tá aqui 1,3, vou começar com ela, 1,3 mil graus Celsius, tá? Vou fazer só essa daqui para vocês, o restante vocês vão fazer. 3,3 mil graus Celsius, tá? Como que eu escrevo isso daqui com todos os números como ele tá pedindo? Ele tá falando 1000, tá? Então, o 1 é o 1000. Vou escrever agora sem a vírgula, tá? Mas para chegar na casinha, na casinha do 1000, eu preciso de 3 números. Então, eu vou escrever isso daqui, ó. Então, como vai ficar? 1.300, tá? 1.300 graus Celsius. Opa, Celsius é com L. 1.300 graus Celsius. Tudo bem? Então, quando tem esse número, o que eu faço? No caso dos 6,4 bilhões, eu coloco 6, o 4, aí eu vou contando quantidade de casinhas até chegar aonde o 6 é bilhões. Vou escrever o 6,4 aqui, ó, para vocês entenderem o que eu tô querendo dizer. 6,4 milhões. Então, como que eu faço? Eu escrevo o 6 e o 4, tá? Se eu colocar 2 casinhas, eu vou ter 6.000. Se eu colocar mais 3 casinhas, eu vou ter milhão. Milhão, não é isso? Então, olha, vou até pôr os pontinhos aqui. Eu não gosto muito de pôr pontinho,
mas só para a gente entender. Pontinho na matemática significa uma multiplicação, mas só para a gente poder entender, ó. Então, 6,4 milhões, eu escrevo 6, o 4 e completo até chegar em milhões, ó, mil, milhão. Então, agora o 6 está em milhões, 6 milhões e 400 mil, agora de quilômetros, certo? Então, é assim, é dessa forma completa, dessa forma inteira, que vocês vão responder isso daqui para mim, tudo bem? Bom, 4.2, os cientistas que receberam o desafio de observar o projeto de criação do aparelho que seja capaz de orbitar a esfera solar, estimaram que o raio do Sol mede aproximadamente 695.700 quilômetros. Ajude o cientista a calcular o tamanho do diâmetro do Sol. Vamos lembrar de diâmetro, como que calcula o diâmetro? O diâmetro é igual a 2 vezes o raio, tá? Então, como que a gente vai calcular o diâmetro? Eu vou multiplicar esse raio, que ele passou aí para nós, de 695.700 por 2, tá? 695.700 vezes 2. E você vai achar o diâmetro. E depois ele pede para escrever na forma de notação científica. Explique como você chegou a esse resultado. Aqui tem uma pesquisa para vocês vão pesquisar a distância de um ano-luz e a velocidade da luz e escrever, né, de duas formas diferentes. Você pode escrever dessa forma aqui, né, como a gente viu, e notação científica também. Tudo bem? Atividade 5. As operações em notação científica. Para realizar as operações com números em notação científica, aplicamos as propriedades de potenciação. Na adição e na subtração, as potências de base 10 devem ter o mesmo expoente. Caso não tenha, é preciso escrevê-los com base 10 de mesma potência. Quando eu tenho produto de potência de mesma base, conservo a base e somo os expoentes. Quando eu tenho um quociente, conservo a base e subtraio os expoentes. Então, é aqui que vocês vão fazer as atividades. Aqui você está vendo que está diferente, ó, menos 3 e 3. Nesse caso, não tem como eu trabalhar com potência igual. Eu vou ter que resolver isso daqui, né? Então, como que vai ficar? Tá vendo que ele é menos 3? Significa que essa vírgula ela vai andar para cá, ó. Por quê? Porque ele vai transformar isso aqui num número pequeno, ó. 1, 2 casas, certo? Então, 1, 2, 3 casas, vai ter um 0 ali. Então, como que vai ficar? Eu vou transformar, ó. 5,7 vezes 10 elevado a menos 3. Eu vou pôr entre parênteses aqui. Opa. Só para vocês entenderem que é elevado a menos 3, tá? Então, como que vai ficar? Esqueci de uma vírgula aqui, ó. Então, como que vai ficar, ó? Eu vou andar aqui para ele ficar vou andar para cá, né? Para ele ficar um número pequeno. Então, eu vou andar 1, 2, 3 casas. Não vai ficar 0,0567 já transformado, tá? Isso daqui ele já está transformado, não preciso mais pôr elevado a nada, ele já está transformado. Agora aqui, olha o que acontece aqui, ó. Eu tenho número grande. Se ele é um número grande, significa que ele vai se tornar grande. Se eu andar para cá, ele vai ficar pequeno. Então, como ele é positivo, é número grande, então ele vai vir para cá. Quantas casas? 3, ó. 1, 2, 3. Então, vai ser mais 10. Então, agora você vai ter a soma de 0,0567 mais 10. Tudo bem? Você pode fazer isso daqui, né? Transformar cada um, ou pode transformar também as potências. Olha a letra B.
A letra B, ele tá 15.200 vezes 10 elevado a 2 menos 6,4 vezes 10 elevado a 4, tá? Mas olha aqui, eu tenho espaço para eu transformar esse 2 em 4, ó. O que eu posso fazer aqui, ó? O que eu posso fazer aqui? Minha vírgula tá para cá, eu posso transformar esse número aqui num número maior, tá? Um número menor, quer dizer. E se eu andar com a vírgula para cá, ele vai aumentar 2 aqui. Então, como que vai ficar, ó? Na vez de eu ter 15.200, vai ficar 152 vezes 10 elevado a 4 agora. Por que a 4? Porque a minha vírgula andou, ó. Conforme ela andou 2 casas para cá, eu aumentei 2 casas aqui. Então, 2 mais 2, 4. Menos 6,4 vezes 10 elevado a 4. Agora, de 152, vamos fazer a conta aqui. De 152, agora como os denominadores estão iguais, eu posso tirar menos 6,4, ele vai dar 145,6 vezes 10 elevado a 4. Pronto. Já dei a resposta aqui da letra B, ó. Resposta vai ficar isso daqui, ó, tá? Então, aqui eu tenho 2, eu andei para cá, esses 2 zeros se transformaram em expoente. Então, 2 mais 2, 4. E eu cheguei na resposta. Tudo bem? Gente, olha, foi até aqui que eu pedi para vocês. Talvez essa semana dê um pouquinho mais de atividades, mas eu já mandei na segunda-feira, já deu tempo de vocês já ir fazendo alguma coisa. Assim que tiver, tira foto, manda para mim. Esse bimestre agora tem que ser um bimestre que vocês têm que participar, porque nós estamos no segundo bimestre, tem muito aluno sem nota, principalmente no 8º ano B, muito aluno sem nota. No A também tem vários, então não dá pra gente ficar 2 bimestres sem nota, tá bom? Eu espero que vocês entendam isso e se tiver qualquer dúvida, me pergunta, pode perguntar no particular, pode perguntar no grupo, não fica em dúvida, tira as dúvidas, assistam as aulas estão sendo muito interessante no Centro de Mídia, eu estou assistindo todas elas, assiste porque vale a pena você estar participando lá também, é um conhecimento a mais e além disso vai estar registrando a presença de vocês, tudo bem? Então, qualquer coisa, pode perguntar, pode me procurar no particular ou direto no particular ou no grupo mesmo, tudo bem? Tchau, gente, fica com Deus.